Iremos receber aqui o nosso fundador, Bruno Nardon. Por favor, seja bem-vindo. Nardon, que foi também cofundador da RAP no Brasil e da Canui. E agora, com muita honra, eu recebo o nosso menino do Rio, Alfredo Soares, também nosso fundador, o maior vendedor do Brasil. Seja bem-vindo. Galera! E agora o nosso convidado de honra, ele que fundou a Pipefy, na minha visão, um dos maiores cases de sucesso em software as a service do Brasil, provavelmente em breve um dos maiores do mundo. Por favor, Alessio Alioncio. Nesse episódio do podcast Extremos, vocês ouvirão Alessio Nardon e Alfredo Soares conversando sobre inovação. Espero que gere muito valor para todos os presentes. Obrigada. Bom, prazer receber o Alessio aqui. Conheci ele na Endeavor, é um dos caras que mais ajuda a comunidade da Endeavor. Um cara incrível. Acho que não tem ninguém melhor para falar de pessoas, processos e tecnologia, né? E ainda juntou com outro engenheiro ali, o famoso Querubim. Então, não, que isso é extremo, né? A gente tem que... Bom... Você não vai apresentar nosso convidado? Já foi apresentado, né? Então, tá bom. Precisa, todo mundo conhece a Pipefy. Quem não tem é louco. Exato. Quem tem é feliz. Igual a gente. E tem uns que vão ter hoje. Então tá ótimo. Muito bom. Bom, pessoal, para começar o papo aqui com o Alessio, primeiro, obrigado de ter vindo aqui passar essa manhã com a gente. Quem já assistiu minha aula lá no G4 sabe que eu falo muito sobre a importância de ter pessoas boas, junto com bons processos, a gente começa a ter resultado. Só que não é só de pessoas boas e processos que a gente faz a empresa crescer com eficiência, né? O importante, muitas vezes, também é pegar esses 20% dos processos que dão 80% do trabalho para a tua equipe e colocar tecnologia neles. Fazer uma transformação digital na tua empresa e começar, né, com o mesmo time a entregar 5 vezes mais resultados, 10 vezes mais resultado, ou seja, você ganhar eficiência, né? E com esse contexto, a gente vê que hoje a transformação digital ela já é uma realidade em muitas empresas, né? A gente vê que tem muitas empresas aí que, com pessoas boas, com processos, colocando hoje em dia tecnologia. E eu queria saber, na tua visão, qual que é o real impacto, né, dessa transformação digital hoje e no futuro, e o que você enxerga quando você está implementando isso nas empresas que são clientes tuas, quais que são as maiores dores, né, para quando a gente fala de transformação digital? Silvio, obrigado pelo convite, super feliz aí de compartilhar um pouco do que a gente tem visto com os nossos clientes. Eu acho que a melhor forma de responder é como se fosse uma pirâmide ali, um iceberg, vamos falar assim. A primeira onda da transformação digital é o ERP, controle financeiro e tal, né? Tem muitas empresas que ainda estão nessa fase. Mas quando você olha dentro de uma empresa, além de 1, 2, 3 processos core que já está ali com um pouco de tecnologia, seja para estruturar melhor a execução ou para automatizar aquela execução, as pessoas falam assim, eu já comecei a me digitalizar, eu comecei a ganhar agilidade na minha operação. Na verdade, cara, qualquer empresa, acima de um número mínimo ali, já 100 funcionários para mais, começa a ter vários departamentos, todos esses departamentos têm processos satélites, e esses processos satélites representam 65% do que acontece dentro de uma empresa, do ponto de vista de execução. Então, o que eu vejo, né, a gente já tem de todo mundo no mercado, é que tem empresas que já passaram por aquela primeira onda, que era a parte básica, e agora estão indo para essa segunda parte, que é ajudar as áreas de negócio, esses processos, né, a nível mais departamental, ganhar eficiência e automação. Se a tua empresa ainda está rodando em cima de planilha, de e-mail ou de sistema legado, que foi feito, né, há 10, 12 anos, você está num sério risco de perder competitividade, né? De começar a perder margem, perder qualidade, experiência do teu cliente.
Isso que a gente vê. E o que você vê que são as maiores dores quando eles querem implementar? Qual que é a maior dificuldade no dia a dia da empresa quando ela quer começar a trazer uma ferramenta igual o Pipefy? A maior dificuldade, acho que é o legado, né? Porque o que acontece? A empresa tem alguns sistemas ali e ele pensa, agora eu preciso digitalizar tal pedaço da minha operação ou tal processo. E a forma antiga de se fazer isso era com desenvolvimento customizado, in-house, né? Ou você comprar um módulo gigante de alguma coisa. Eram projetos que eram de, às vezes, milhões de reais, que virava mais de ano, né? Todo mundo tem história triste de implementação de sistema ou de utilização de coisa que deu errado. E o maior desafio, eu acho que é essa mudança de mindset, assim, que é pensar que a gente chama de waterfall, né? Acabou aqueles grandes projetos de transformação digital, você tem que fazer com que todos os gestores da tua empresa, na verdade, estejam com projetos de melhoria, com projetos de automação, ou com AI agora, com tudo que está vindo, para você conseguir ganhar essa agilidade no long tail. Acho que esse é o maior desafio, assim, que é entender que não é mais a forma como a empresa trabalhava que vai funcionar daqui para frente, né? Claro que o no-low-code ajuda um monte, pode ser Pipefy, pode ser qualquer outra tecnologia, mas é muito importante a empresa perceber que cada gestor da organização é responsável por estar não só rodando o seu processo e batendo meta no dia a dia, mas com pelo menos 2, 3 projetos de melhoria. E a gente fala Kaizen, né? Melhoria contínua, que pode ser digitalização, mas também é repensar o processo. Se os teus gestores não estão com esses projetos de melhoria, o cara está andando de lado há vários meses, ou quartos, ou há mais de ano, é um super red flag. Você está perdendo competitividade com certeza. Mas isso você entende que tem que vir do dono da área, mesmo que ele não entenda de tecnologia, ou você deveria ter uma área de tecnologia dentro da área, uma área de tecnologia para a empresa inteira que daria suporte para cada uma dessas áreas? A resposta é os dois. No passado, a área de negócio delargava para a tecnologia para inovar, encontrar quais são as soluções que vão dar o maior resultado. A gente vê uns clientes ainda old school que pensam assim, mas a galera mais moderna, ágil, a própria XP, né, que aqui, clientão nosso, a gente vê que, cara, é muito fine-tuned. E os gestores dentro da área de negócio estão pensando como adotar novas tecnologias ou como redesenhar os processos. E aí, como é que muda esse papel? Se antes o TI era o grande porteiro, o gatekeeper, que mantinha o RP atualizado, né, e mantinha as coisas funcionando, agora ele é o enabler da área de negócio. Ele tem que olhar os desafios da área de negócio e educar a área de negócio a entender os seus problemas e encontrar as melhores tecnologias para entender os problemas. Quando você não faz isso bem, o que acontece é a área de negócio vai atrás de tecnologia do mesmo jeito e faz um monte de besteira. Tipo aquela história da Samsung que saiu aí esses tempos que a galera estava vazando dados super sensível dentro do chat GPT lá. Então, assim, o IT ele é um enabler, um educador e é uma relação de parceria. Não existe mais aquela coisa, quem trabalha com tecnologia aqui na empresa no IT fica lá dentro do departamento. Já era. Isso aí acabou. Muito bom. Não, e uma das coisas que eu vejo muito é que hoje nasce oportunidade do conhecimento de tecnologia. Então tem muita ideia que ela só acontece porque tem um cara de tecnologia tomando decisão de negócio. Antigamente não, era um bando de gente de negócio pensando de, beleza, chama os meninos da TI lá, chama alguém lá para resolver o problema. Hoje já não. Hoje quando descentraliza a tecnologia, tem um artigo até do Mariano, fundador da Vetex, de IT Mirror, que é muito legal sobre isso. Cara, muda completamente a dinâmica. Você começa a criar novos processos, novas oportunidades a partir da tecnologia que já existe. Agora, você tem que ter alguém com conhecimento dessa tecnologia. Alessio, eu vou dar uma mudada no assunto, entrar um pouco na tua história empreendedora. A Pipefy foi uma empresa que não sei se de propósito, mas era uma empresa fundada por brasileiro. Mas ela nasceu global, né? Ela tem seu modelo de negócio, identidade visual, o nome global, né? Ela é uma empresa, você talvez seja um dos brasileiros mais bem-sucedidos, aí, um dos top 5 do Vale do Silício, por exemplo. A galera lá conhece a Pipefy, conhece o resultado, o produto. Eu queria que você falasse isso. Isso veio já de outro empreendimento seu? Isso foi moldando ao longo do tempo? Você viu essa oportunidade? Queria que você falasse um pouco dessa mentalidade global. Foi intencional sim, mas veio por causa de uma história muito triste, né? Pipefy é minha segunda empresa, eu tinha criado um marketplace de serviços, que era super legal, modelo e tal, eu vendi para o Apontador, né, que fica aqui em São Paulo, e o negócio não virou o que podia ter sido, né? Isso foi em que ano que você começou? Como que chama? Acesso? Acesso zero, foi tipo Acesso 2009, zero. Cara, 2008, 2009, assim.
E a gente... O negócio break-even era muito sadio, tal, o ego subiu, eu não levantei capital, e aí eu fui atropelado, mas eu fui atropelado por todos os lados possíveis, pelos guias locais, o Yelp chegou no Brasil, o Peixe Urbano veio com um clube de compra, Buscapé, todo mundo, foi uma maluquice. E aí, assim, eu fiquei com um gosto, eu me senti um jogador de futebol de um time de terceira divisão, assim, sabe? Tipo, vendo aquilo, galera com capital, com um time forte, chegando e tal. E aí, meu período de earnout expirou na Pontadora, eu saí, fui trabalhar como consultor com uma aceleradora israelense chamada Nestec. E lá, cara, foi um jantar que me fez mudar a cabeça, assim. Porque papo de jantar, né? Pô, por que Israel é tão poderosa tecnologicamente, eles são bem-sucedidos e tal. E ele falou, porque a gente não tem mercado local. E pelo fato de a gente não ter mercado local, a gente tem que criar um produto muito bom, porque a gente é um gringo nos Estados Unidos vendendo software, então a gente tem que ser 10 vezes melhor do que os concorrentes locais. A gente tem que aprender a operar global. E aí ele virou para mim e falou assim, veja vocês brasileiros, vocês são preguiçosos. Vocês têm 200 milhões de pessoas, vocês têm a barreira da língua, vocês têm a burocracia brasileira. Isso faz com que vocês consigam ficar ricos e manter um lifestyle business e vocês esquecem do big picture, que o mundo é bem maior e o que acontece? Vocês têm uma proteção artificial no começo do negócio, mas me diga, não, jantar, agora já tem, né? Tem o Gympass, tem um monte de gente fazendo coisa legal, próprio VTEX. Ele falou assim, me diga uma empresa de tecnologia que é líder global no seu setor. Na frente de todo mundo, no jantar, assim, ele perguntou. Cara, maneiro, né? É meu amigo até hoje, né? Era israelense. Segue esse cara do LinkedIn. Israelense assim. Então, aquilo para mim foi muito traumático. Eu me lembro, eu voltando no táxi, puto, gringo, filho da mãe. Vamos provar que a gente sabe fazer software bom também. E aí o Pipefy nasceu. Então, assim, foi muito de um trauma pessoal. E aí, claro, também a vontade de go big, assim. E eu falo até hoje, e falo para vocês aqui. O Pipefy é um business que está indo para o seu full potential. Eu não sei se eu vou entrar na curva, bater a 190, mas eu não vou entrar na curva a menos de 190. E a gente pensa assim todos os dias. E eu falo para o Nardon, eu falo para todo mundo, o Pipefy nem começou a crescer ainda. De verdade. Tipo, a gente está um aviãozinho na cabeceira da pista. Animal. Eu queria complementar a minha pergunta, porque, eu sou de vendas, apaixonado por vender, todo mundo sabe. E o Pipefy ele sempre foi uma empresa muito focada em produto e a qualidade do produto do Pipefy foi comercial. Não é comum ver o Pipefy com stand de evento, não é comum ver o Pipefy com anúncio. Você tem uma grande comunidade de clientes que indicam demais. Você tem o cara que trabalhava na empresa X, usava Pipefy, ele vai para a empresa Y, ele leva Pipefy. Então, eu tenho certeza que isso baixou muito o seu CAC e permitiu um crescimento mais sustentável. Mas, óbvio, por outro lado, você investiu muito em produto. Queria que você falasse um pouco de empresas assim, que eu acho que é pouco comum para o que a gente vê. Acho que a maioria da galera que está aqui sabe, tem uma coisa de comercial, e é bem diferente. Queria que você falasse um pouco desse modelo comercial, que é muito a partir do produto e da indicação. Ah, legal. O nosso produto, ele é o cartão de visita que a gente usa para criar um relacionamento. Isso faz com que eu tenha um reply rate, uma taxa de resposta e um funil, uma taxa de conversão melhor do que se eu fosse fazer uma campanha de cold mail ou tentar atingir esse cara de formas frias. A gente não é um produto self-service. Claro que tem conta azul, né? Tem um monte de empresa que é self-service por natureza. O Pipefy, a gente tem uma abordagem híbrida. O grosso do nosso dinheiro, 75% do nosso faturamento, vem de grandes empresas e tem vendedor vendendo, tem customer success, tem um time de enterprise. Só que como esse relacionamento começa? Porque um gestor, dentro do departamento, numa empresa gigante, está com um problema enorme, ele precisa automatizar aquele processo rápido, ele abriu chamada para o IT, está esperando há 2 anos o IT responder, o cara está desesperado, aí ele fala, cara, ouvi dizer que o Pipefy vai resolver o meu problema. Ele faz o sign-up. A partir do momento que ele faz o sign-up, ele já vê que a plataforma é mega fácil, intuitiva, mas até o nosso próprio time, a gente tem uma abordagem de customer success muito intensiva, que é ajudar esse cara a resolver o problema dele da forma mais rápida possível. E aí, a partir do momento que esse champion ele usa 1, 2, 3 cases, a gente sabe que, naturalmente, a ferramenta vai começar a espalhar
por todo o resto do time. Quando a gente cruza ali uns 200 usuários, às vezes muito mais, dependendo do tamanho da empresa, é só quando a gente vai chegar no IT e ter uma reunião formal, comercial, de venda mesmo, falando de compra de software, etc., numa escala maior. Então, o nosso produto, né, que é o Product Led Growth, a gente usa como se fosse um cartão de visita que a gente passa por debaixo das portas da galera, joga a semente lá e deixa o produto crescer. Mas transformar esse relacionamento em dinheiro de verdade, um contrato que vai valer mais de $1 milhão por ano, como em alguns casos que a gente tem, aí com certeza acima de um nível tem uma abordagem de vendas. Mas o produto ele é excepcional em criar esse primeiro relacionamento e facilitar esse engajamento. Você pode falar a tua taxa de conversão hoje, mais ou menos? Ah, não posso... Uma faixa. Tá só entre a gente. E todo mundo do podcast Extremos. Falar assim... Acima de 20. Acima de 20. Acima de 20. 30, talvez? Acima de 20. Assim, ó... Só pra gente se sentir ruim, né? A gente se sentir meio... Pô, assim, preciso... Se um cliente vê o problema dele modelado no nosso no-code, ele vai comprar. Ele vai comprar. 70%. Muito bom. Cara, deixa eu puxar um assunto aqui nessa pergunta que o Alfredo trouxe de empresa global, né? A gente ouviu no painel anterior aqui com o Thales, falando com o Alfredo, que uma das coisas que a gente preza hoje em dia, né, após a pandemia, é todo mundo voltar a trabalhar dentro do escritório, né? E muito mais porque a gente entende, principalmente para as pessoas novas e para a manutenção da cultura, é muito importante você estar dentro do escritório para, junto com aquelas pessoas que são mais sêniores da equipe, você conseguir aprender, né? Você sendo uma empresa global, tendo escritório em alguns lugares do mundo, como você tem lidado com isso? Vocês já nasceram com essa cabeça de cada um em um lugar, cada um meio que home office, não home office, mas em vários lugares do mundo. Como que você faz isso? Porque você faz isso muito bem. Eu gosto de trazer esses extremos, né? E é um pouco até da ideia do nosso podcast, a gente sabe que um jeito funciona bem, mas como você faz para isso funcionar bem? Eu acho que dando full disclosure, tem uma opinião muito, né, polêmica. O Thales sempre fala de, remoto não funciona e tal. E a resposta é, ele está certo. Essa história de que trabalhando no remoto, a galera é mais feliz. Fala que está certo publicamente, não tem um perigo. Assim, essa história que, trabalhando no remoto, a galera é mais feliz e rende mais. Bullshit, cara. É óbvio que dentro do escritório rende muito mais. E até antes do Covid, a gente era global, era distribuído, mas a gente tinha os escritórios, as pessoas trabalhavam remoto dos escritórios. Depois do Covid, imagina, 2/3 da empresa foi contratada depois do Covid e distribuído no Brasil, fora, né? Até meu time, meu VP de vendas mora em San Diego, o CMO mora na Bay Area, a CTO mora em Seattle, o CFO mora aqui em São Paulo. Eu tenho um direto que reporta para mim, que é de Curitiba, que, né, a gente... Onde você mora? Eu moro em Curitiba, Praia Brava. Tá bom, tá bom. Até o Covid morava em São Francisco, agora viajo ainda bastante, mas eu fico mais baseado no Brasil, porque funciona melhor, time zone e rotina. Mas falando aí do trabalho remoto, acho que isso é importante. Não é tão produtivo quanto. Você consegue, trabalhando de forma remota, com técnicas e ferramentas, remediar e tentar chegar o mais próximo possível daquele serendipity que você teria no presencial. Mas sempre vai existir um gap. Nunca vai ser a mesma coisa ou vai ser mais. Isso a gente aprendeu gerenciando 600 pessoas de forma remota hoje. É muito importante vocês treinarem o frontline leadership de vocês para ensinar a trabalhar remoto. Em português? O líder que é líder de colaborador do time operacional. Do time operacional, que ele não é líder de líder. Porque essas pessoas que têm gente embaixo são, de fato, quem representa a tua empresa. Eles são, para um colaborador, o que quer trabalhar no teu negócio. E aí, esse líder ele tem que ser muito bem treinado para como engajar as pessoas pelo remoto, como gerenciar com critérios de sucesso melhor as pessoas pelo remoto, mas também ter a maldade, ter o radar system de perceber quando o negócio está funcionando ou não está. Por exemplo, se eu te mandei uma mensagem por Slack, você demorou 4 horas para me responder, talvez uma vez é exceção, acontece e tal.
Agora, se isso acontece de forma recorrente, eu olho na tua agenda, a sua agenda não tem nenhum compromisso, nenhuma reunião profissional, e você constantemente não é responsivo, trabalho remoto não é trabalho assíncrono, para começar. Então, tem algumas coisas que você tem que treinar a tua liderança a fazer, porque eles que vão fazer as pessoas da ponta ficarem produtivas. E é muito importante as pessoas perceberem que esse skill precisa ser desenvolvido. Perfeito. E quando você pensa nisso, né, de tornar também a ponta produtiva, e daí agora voltando no primeiro tema que a gente começou aqui sobre ganhar eficiência em processo e como que a tecnologia pode ajudar isso e como vocês têm feito isso. Quando a gente pensa talvez na transformação digital como um todo, o que você acha que são os pilares, né? Porque você falou que, putz, o cara que é líder do time operacional, não o que é líder de líder, que é quem está ali de frente com o time que está executando o dia a dia, ele precisa, cara, treinar bem o time dele, ele precisa ser bem treinado. Isso quer dizer processo, né? Você tem um processo, talvez, de onboarding do seu time, talvez você tenha um processo de treinamento desse time. De novo, pessoas, processos, tecnologia. Você consegue que a tecnologia te ajude algo nesses processos e nesses treinamentos? E daí quando eu falo você comendo a sua própria comida, como você usa a Pipefy hoje para rodar a Pipefy? Não, super legal. Acho que a melhor metáfora é assim, as pessoas são o cérebro e a tecnologia é o corpo. Seu cérebro ele pode ser super rápido, mas se você tiver um corpo lento e rígido, você não vai conseguir ganhar agilidade. Você pode ter um corpo maravilhoso, mas se o seu cérebro for limitado, você não vai extrair valor daquele corpo. A primeira coisa que os líderes têm que entender é que, cara, você tem que aprender seu processo, como melhorar um processo, como fazer melhoria contínua, como abrir hipóteses em relação a de que você pode fazer melhor, o que você pode mudar. Então, assim, o processo, independente da tecnologia, você está sempre melhorando ele. O processo, você está sempre melhorando ele e a tecnologia é uma forma de você chegar no resultado. Até que, né, quando me convidaram para um painel aqui, falaram, transformação digital, AI... o maior insight quando eu estava falando com o time aqui, eu falei, cara, antes de pensar na solução, você tem que treinar o teu time a entender o problema. Quanto custa o teu problema? Quantas vezes ele acontece? Quanto isso impacta os teus clientes? Quanto isso impacta os teus colaboradores? E a partir do momento que você entende um problema, você vai ter uma ideia. Se eu automatizar isso aqui, eu vou ser mais competitivo. Aí o Pipefy é matador, porque a gente é melhor e mais rápido que todo mundo para automatizar e ajudar a galera a iterar e testar novas ideias. Mas a gente é um corpo ágil. A gente dá uma agilidade que o cara não teria. Mas se ele não tem um modelo mental de repensar a operação, do que ele poderia fazer de diferente, não adianta. E como que você cria esse modelo mental? Cara, muito, acho que treinamento e parte da liderança. Parte da liderança. E quais que são, assim, as 3 principais coisas, se a galera que quiser estudar sobre esse tema? Você falou de Kaizen no começo. Quais são as 3 principais coisas quando você pensa em melhoria de processo que as pessoas deveriam ter na cabeça? De maneira geral, a metodologia Lean. Se você pesquisar por Lean na Amazon, vai vir um monte de leitura super boa. E aí, e daí, dentro da metodologia Lean, você vai ter tudo isso. Você vai ter Kaizen, Six Sigma, tudo. Espinha de peixe, um monte de coisa que vem até da época, sei lá, do toyotismo de melhoria de processos em fábrica. Só que isso aplicado daí dentro da gestão da empresa. Exatamente. E é isso ainda até hoje, tá? Eu sei que o pessoal não gosta de usar coisa que foi criada há muito tempo, mas é o princípio bom, bonito, barato, básico e que funciona de forma super efetiva. O grande ganho do Lean é a seguinte coisa, que é você assumir que você não sabe o que você não sabe. E você olhar um processo, olhar ele, e antes de sair com grandes ideias, ou tentar achar alguém inteligente, né? I have a dream aqui, ou alguém querendo mostrar serviço, mudando. Não, vamos focar nesse processo. Qual que é o meu critério de sucesso desse processo? O que as pessoas estão fazendo aqui? Quais são os erros mais comuns? E aí, ao entender muito bem o teu problema, você pode fazer testes de hipóteses. Né? E fazer assim, vamos mudar uma rotina, vamos automatizar um processo, vamos, em vez de atender por telefone, atender por uma URA, em vez de atender por telefone, vamos atender por e-mail. Aí você vai fazendo essas hipóteses e testa isso da forma mais rápida possível, com ciclos curtos, 2 semanas, 4 semanas no máximo, para você ver se você está conseguindo compound, né? Ficar cada vez melhor. Então, no fim do dia, de fato, entender a causa raiz do problema e, em cima disso, você começar a iterar. Antes de entender a causa raiz, talvez se você quiser colocar um processo,
você vai estar resolvendo algo que não vai servir de nada no futuro. Exatamente. Todo líder, quando vem para mim, né, reunião mensal de resultado, vem mostrar para mim os KPIs, seja um resultado muito bom ou muito ruim, eu sempre pergunto por quê. Se o cara não sabe nem por quê, cara, não quero nem saber a solução. Tipo, se o cara não sabe o porquê que ele está naquele resultado, o cara não consegue pilotar o avião. Então, assim, é criar essa cultura de, o resultado tá bom, tá ruim? Por quê? Mas por quê? É o 7 whys, né, do Lean, perguntar 7 vezes. São 5 ou 7? 5, 7, depende do nível lá. Aprofundar isso e a galera entender a fundo o problema. A partir do momento que você entende o problema, a solução é muito fácil. Aí usa Pipefy, aí usa ChatGPT, aí usa um RP, se precisar e tal. Aí fica muito fácil, a tecnologia é consequência. Alessio, eu queria agora... Acho que todo mundo aqui está cansado de ouvir o termo transformação digital, e um termo que eu gosto de usar muito é maturidade digital. Né? Existem as empresas nativas digitais, existem as empresas que são analógicas e elas estão se digitalizando. E eu queria que, se você pudesse, você falasse assim, quais são os pilares para a gente que está aqui avaliar a nossa empresa, que leva uma empresa de transformação digital para maturidade digital. Então, é o software que ele usa, é o processo, é a forma de gestão, é a cultura, é a rotina, é a automação. Quais são os pilares? Cara, se eu fosse ver o padrão dos nossos clientes, assim, eu acho que tem alguns fatores de sucesso neles que eu vejo que são coisas muito em comum. A primeira grande coisa é aquilo de quebrar os projetos, os problemas e as ideias em coisas menores e ágeis. Né? Não existe mais aquele negócio de, eu tenho uma ideia de fazer um negócio, vou gastar 1 ano e milhões de reais. Não existe mais budget para isso. Principalmente num cenário de escassez que a gente está vivendo, ou economia. Então, a gente vê que as empresas quebram muito bem e fazem implementações muito rápidas. Tipo, né, um exemplo aqui da XP, um banco no passado ia fazer um processo de transformação digital milhões de reais. Hoje, um time da XP, não, a gente está com um problema aqui de criação de fundo que está demorando muito tempo, a gente queria reduzir o SLA, a gente queria fazer alguma coisa aqui para nas próximas 2, 4 semanas. Aí, se der certo, eu te dou mais budget do fornecedor. Então, quebrar esses grandes desafios em desafios menores é a primeira coisa que eu vejo assim que é uma característica de maturidade. Segundo ponto de maturidade é um bom relacionamento da área de negócio com o IT. Aquilo que eu falei do IT ser o enabler e a área de negócio saber que precisa cooperar. Porque se essa relação ela não é boa, o que acontece? O IT começa a trabalhar igual um policial, que é bem pouco colaborativo, que é só o bad trip, né, que fica cortando tudo que a área de negócio quer fazer, e a área de negócio começa a fazer tudo se escondendo do IT. E aí começa a usar chat GPT com dado confidencial, que não pode, começa a usar startupzinha que no mês seguinte implode ou vaza um monte de dado da empresa. Então, a área de negócio, saber comprar tecnologia, né? Saber testar rápido essas ideias, esses processos, e fazer isso com um bom relacionamento, o IT sendo um enabler para treinar, é um fator comum. E aí eu acho que, por último, a tecnologia. Né? Falando das grandes ondas, pega o AI que está vindo, a questão do chat GPT, uso de no-low code. Eu não estou fazendo jabá de Pipefy aqui. Deus queira que seja o Pipefy, que seja o líder desse setor. Mas é um caminho sem volta. Se para a gente que trabalha com software já é difícil hoje recrutar e manter um desenvolvedor, imagina uma empresa no setor tradicional que não trabalha nativo com software. Como é que esse cara vai ser competitivo? Como é que esse cara vai usar tecnologia para ser mais competitivo se ele for fazer tudo sozinho in-house? Então, saber escolher bem os fornecedores e usar ferramentas modernas que vão da agilidade é fundamental. Não é à toa que se você abre o aplicativo do Uber, o mapa do Uber ainda é do Google. Porque eles sabem muito bom onde eles precisam ser bons. Eu acho que escolher as ferramentas certas também é muito importante. Muito bom, muito bom. Cara, indo aqui para a última pergunta, a gente sabe que você teve um crescimento aí super rápido, né, no Pipefy. Eu sei que você já correu um meio Ironman, e que você é uma pessoa, cara, que consegue se organizar, né, para ter uma parte de saúde, trabalho, família, relacionamentos muito bem. Como que você se organiza hoje, né, para você conseguir fazer esporte, ter tempo com a sua família, alinhar o trabalho e o dia a dia teu? Cara, que pergunta boa. Eu acredito muito em você perseguir o plano A da sua vida. De verdade. Tipo, o dia que eu morrer, se eu tiver a chance de poder
ver se a vida valeu a pena ou não, eu acho que vai ter algumas caixinhas que eu vou querer checar do aspecto pessoal, do aspecto profissional, lugares que eu vou querer conhecer. Tem muitas coisas que eu vejo que, se eu tiver tempo de pensar, minha vida foi boa ou não, vai ser checar essas caixinhas. E esse é o meu plano A, né? Cuidar da minha saúde e assim vai. Eu acho que o que acaba acontecendo no dia a dia, as pessoas acabam deixando o meio influenciar muito as decisões, influenciar a agenda, influenciar o que tem que fazer, e acabam se desconectando daquele plano wild, AAA, do que poderia ser a vida se ela fosse bem sucedida. Tipo, eu faço isso todo final de semana, todo domingo eu sento, eu vejo e eu repasso. Cara, o que é meu bem-estar familiar, o que é a minha saúde, o que é meu plano A como empresa também, o que eu quero fazer. E aí eu trabalho com um senso de escassez enorme, assim. Tipo, eu trabalho só assim, para cada uma dessas coisas, quais são as tops 2, 3 coisas no máximo, mais importante em cada uma dessas esferas que eu preciso fazer. Então, se por um lado eu estou lá fechando um deal de milhões de dólares da empresa, eventualmente eu esqueço de renovar meu passaporte, cara, eu esqueço de pagar a conta às vezes. Muitas vezes eu disse não com o investidor para poder levar minha esposa no hospital, num procedimento médico que eu sei que é muito importante para ela, eu estar ali presente e ajudando e acolhendo ela. Então é muito isso, assim, relembrar qual é esse plano A, o que é realmente importante e fazer com que esses fatores externos impactem cada vez menos o dia a dia. É saber dizer muito não, sabe? Não vou sair, não vou fazer. Eu acho que esse é o segredo, priorizar muito bem. Muito bom. E não fazer isso de forma rígida, né? Tipo, claro que cada esfera tem a sua fase, mas levar isso com a tendência que importa, se você está indo para o teu plano A. Muito bom. A gente tem uma última pergunta no Extremos, que é: se você pudesse acabar com um problema da humanidade, do mundo, qual problema você escolheria? Uau. Eu acho que falta de empatia, cara. Eu acho que se as pessoas fossem empáticas, boa parte de todos os conflitos que a gente tem no mundo, da pessoa de fato se colocar no lugar do outro e enxergar o mundo como o outro enxerga e não como você gostaria que o outro enxergasse. Acho que boa parte dos problemas, conflito na empresa, tudo acho que ia ser bem mais straightforward. É viver o mundo de guarda baixa, assim, sabe? Muito bom. Animal. Pessoal, uma salva de palmas aqui pro Alessio.